Você já esteve diante de alguém que sorria para você, mas por dentro parecia estar torcendo contra, ou já sentiu aquele peso no ambiente quando a pessoa chega? Esse é um dos conflitos mais silenciosos e desgastantes que podemos viver. Porque a falsidade não grita, ela sussurra, não se mostra de forma clara. Ela se esconde atrás de gestos, palavras e até orações bonitas. O mais perigoso é que muitas vezes você não quer acreditar. Afinal, essa pessoa está perto, conhece a sua vida, talvez até ore com você. Mas a palavra nos alerta. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Isso significa que existem lábios que louvam, mas corações que conspiram. O inimigo sabe que não precisa te atacar de fora quando consegue levantar alguém de dentro para ferir sua confiança. E é justamente aí que muitos se machucam, ignoram os sinais porque têm medo de serem injustos ou porque querem preservar um relacionamento. E se eu te dissesse que o próprio Deus, em sua fidelidade, acende luzes no caminho para que você enxergue quem está realmente ao seu lado e quem só está caminhando para te atrasar. Neste momento vamos conversar sobre sinais espirituais e práticos que mostram quando Deus está revelando a falsidade sobre alguém. Sinais que não são paranoia, mas discernimento. Não são fofoca, mas proteção divina. Discernir quem realmente está ao seu lado é uma das habilidades mais importantes e mais negligenciadas da vida espiritual. Não se trata de viver desconfiando de todo mundo, mas de entender que nem todos os que caminham perto caminham na mesma direção que você. A própria Bíblia está cheia de exemplos. Judas, por exemplo, andou com Jesus por 3 anos, comeu com ele, viu milagres acontecerem diante de seus olhos, ouviu verdades que mudaram a história da humanidade. Era um dos 12 escolhidos e, mesmo assim, carregava no coração a semente da traição. Vendeu o mestre por 30 moedas de prata, um valor que na época equivalia ao preço de um escravo. O mais impressionante é que Judas não se distanciou antes. Ele beijou Jesus no momento da entrega. A traição veio acompanhada de um gesto de afeto. E é por isso que o falso amigo muitas vezes se aproxima para ferir. Dalila é outro exemplo. Ela se aproximou de Sansão com um discurso de amor, mas seu verdadeiro interesse era descobrir o segredo da força dele para entregá-lo aos inimigos. Com palavras suaves e insistência diária, desgastou a resistência de Sansão até que ele revelou aquilo que nunca deveria ter dito. Enquanto ele dormia, ela cortou o cabelo dele, símbolo do voto e da força que Deus lhe havia dado. Quando acordou, Sansão descobriu tarde demais que a pessoa em quem confiava estava trabalhando para sua queda. Essas histórias nos mostram que a falsidade não é algo novo. Ela se disfarça de amizade, de romance, até de cuidado espiritual. É por isso que precisamos da sensibilidade do Espírito Santo, porque ele vê o que nós não vemos, ouve o que não ouvimos e conhece as intenções mais profundas do coração humano. Quando ignoramos esses sinais, acabamos presos em alianças que drenam nossa energia, desviam o nosso foco e nos afastam do propósito de Deus. Mas quando ouvimos e obedecemos ao alerta divino, preservamos nossa paz, fortalecemos nosso espírito e abrimos espaço para conexões saudáveis e alinhadas ao céu. Um dos primeiros sinais é quando o olhar de alguém começa a te dizer mais do que as palavras. Existem coisas que os olhos revelam que a boca jamais confessaria. É como se a alma encontrasse uma forma de se expressar através de microgestos, expressões e olhares que escapam ao controle consciente. E quando o Espírito Santo afina a sua sensibilidade, você começa a perceber isso. Às vezes a pessoa sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Outras vezes, ela finge interesse no que você fala,
mas o olhar foge ou se enche de um brilho estranho, não de alegria, mas de comparação e julgamento. Esse discernimento não vem de observar por curiosidade, mas de perceber no espírito. É uma leitura que vai além da linguagem corporal. É aquela sensação que você não sabe explicar, mas sabe que é real. Tem algo errado aqui. O mundo chama de pressentimento, mas a Bíblia chama de discernimento. Um dom dado para separar o verdadeiro do falso, o puro do impuro, o amigo do inimigo. Jesus mesmo discerniu assim. Em Marcos 2:8 está escrito: E Jesus, logo percebendo em seu espírito que eles assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Ele não precisou ouvir as palavras. Bastou olhar e sentir para saber o que havia por trás das aparências. A falsidade no olhar pode aparecer de várias formas. Às vezes é um brilho rápido de satisfação quando você compartilha uma dificuldade, mesmo que a pessoa disfarce com uma frase de consolo. Outras vezes é um endurecimento no rosto quando você fala de algo que Deus fez por você. Pode ser um desdém sutil, uma sobrancelha arqueada, um sorriso curto que corta o clima de celebração. São gestos pequenos, mas que para um espírito sensível soam como gritos silenciosos. Ignorar isso pode te levar a compartilhar demais com quem não tem a intenção de proteger o que você entrega. Palavras que deveriam ser sementes acabam sendo lançadas em solo pedregoso, ou pior, em solo que o inimigo está usando para plantar dúvida, medo e sabotagem. Por isso, é importante não se calar diante do alerta interior. Não significa confrontar sem direção, mas sim observar, orar e ajustar a forma como você se expõe. O olhar é a janela da alma. E quando essa janela está turva de inveja, falsidade ou competição, cedo ou tarde, isso transparece. O Espírito Santo quer te treinar para ver esses sinais, não para que você viva desconfiado, mas para que viva protegido. E quando você começa a ouvir essa voz interior que diz cuidado, percebe que muitas coisas que antes passavam despercebidas se tornam claras. Essa clareza vai te ajudar a identificar outro sinal, que é quando a inveja começa a aparecer de forma disfarçada, escondida atrás de elogios, sorrisos educados ou frases aparentemente inofensivas. Não é aquela inveja declarada, explícita, que se percebe de longe. É algo sutil, mas real. É como um veneno diluído em pequenas doses. Você não vê, mas sente o efeito. Talvez você já tenha experimentado isso. Você compartilha uma vitória, uma conquista pela qual orou muito, e a pessoa responde com um "que bom para você", acompanhado de um sorriso que não ilumina o rosto ou de um comentário que, no fundo, diminui o valor do que você viveu. Pode ser algo como: "Ah, mas isso é fácil para quem tem as oportunidades que você tem", ou "Vamos ver até quando isso dura". Frases que na superfície parecem neutras, mas carregam um peso que tenta roubar sua alegria. A Bíblia nos alerta sobre isso. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja corrói de dentro para fora. Primeiro quem a sente, depois os relacionamentos ao redor. Uma pessoa que guarda inveja dentro de si não consegue se alegrar genuinamente com a vitória do outro e, mesmo sem perceber, acaba tentando apagar o brilho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Esse tipo de inveja é perigoso porque se mistura com gestos de amizade. A pessoa pode até te abraçar e dizer: "Estou feliz por você", mas algo no tom, no olhar ou na postura denuncia que o coração dela não está celebrando junto. E o Espírito Santo, que conhece os corações, começa a te alertar. Você sente como se a atmosfera mudasse, como se sua alegria tivesse que ser contida para não incomodar.
O problema é que quando não percebemos ou não damos importância, abrimos espaço para que essa influência silenciosa drene nosso ânimo. É como se aos poucos começássemos a evitar falar das bênçãos que recebemos para não provocar reações. Só que esse é exatamente o efeito que o inimigo quer: calar seu testemunho e enfraquecer sua fé. Quando o Senhor te mostra esse sinal, não é para que você se torne arrogante ou desdenhe da pessoa, mas para que aprenda a guardar o que é precioso. Nem todo milagre precisa ser anunciado para todos. Há vitórias que devem ser celebradas apenas com quem você sabe que vai orar junto e não competir em silêncio. O discernimento vai te ensinando que quando a inveja se esconde atrás de palavras bonitas, é hora de ajustar a forma como você compartilha. É também um convite para interceder por aquela pessoa, para que o coração dela seja curado dessa raiz amarga. Porque a inveja não é só um ataque contra você, é uma prisão para quem a carrega. À medida que Deus abre seus olhos para isso, você começa a notar outros sinais que confirmam o que já está sendo revelado, como quando pequenas conversas começam a expor contradições e incoerências que antes você não via. À primeira vista, parecem detalhes sem importância, lapsos de memória ou histórias contadas de maneira confusa, mas com o tempo, essas diferenças se acumulam e formam um padrão difícil de ignorar. É como se, sem perceber, a própria pessoa deixasse escapar fragmentos da verdade que expõem o que realmente está acontecendo. Talvez ela já tenha compartilhado com você uma situação específica, como um problema no trabalho ou um conflito familiar. Mas semanas depois, conte uma versão completamente diferente, mudando os personagens, os motivos ou até o resultado. Ou talvez tenha te incentivado em uma decisão dizendo que apoiava de coração, mas depois, em outro momento, você perceba insinuações sutis ou críticas veladas que contradizem aquele apoio inicial. A Bíblia nos mostra que a verdade é coerente. O lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. A mentira e a falsidade não têm consistência porque precisam constantemente se adaptar às circunstâncias para sobreviver. É por isso que pessoas que não caminham na verdade acabam se contradizendo. Elas não têm uma raiz firme no coração. Quando o Espírito Santo está te protegendo, ele começa a destacar essas incoerências. É como se, de repente, certas frases ficassem em destaque na sua memória e você pensasse: mas não foi isso que ela me disse antes? Esse é um alerta para que você observe mais de perto, sem precipitação, mas com atenção. O mais perigoso é quando essas contradições tocam diretamente em você. Imagine que alguém diz que está feliz com a porta que Deus abriu na sua vida, mas dias depois você descobre que essa mesma pessoa minimizou ou criticou sua conquista para outra pessoa. Esse duplo discurso revela que o que ela apresenta na sua frente não é o que realmente sente, e um coração dividido não pode andar em fidelidade. Um exemplo bíblico claro está em Absalão, filho do rei Davi. Ele falava com doçura ao povo, prometendo cuidado e justiça, mas nos bastidores tramava contra o próprio pai. Sua fala mudava conforme a audiência. Na frente do povo era o defensor, no coração era o traidor. Assim é o comportamento de quem vive em contradição. Ajusta as palavras para agradar, mas a intenção verdadeira é outra. Muitos, por medo de parecerem julgadores, tentam justificar essas incoerências. Talvez eu tenha entendido errado, ou não é tão grave assim. Mas ignorar um sinal que Deus está te mostrando é abrir espaço para que a manipulação continue. O discernimento não é para gerar fofoca ou divisão, e sim para proteger o que Deus te confiou. E se você prestar atenção, verá que essas contradições nas palavras são apenas o começo. Elas quase sempre evoluem para ações que não combinam com o discurso.
Pequenas quebras de confiança que revelam incoerência entre o que a pessoa diz e o que realmente faz. Essas quebras de confiança muitas vezes aparecem de forma sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para acender o alerta do Espírito Santo. Talvez seja alguém que na sua frente promete guardar algo em sigilo, mas logo você descobre que outros já sabem daquilo que você compartilhou em confiança. Ou a pessoa se compromete a apoiar em um projeto, mas na prática não aparece, não cumpre o combinado e ainda apresenta desculpas que não se sustentam. Pode até ser que a quebra esteja em coisas simples, como esquecer intencionalmente de avisar sobre algo importante ou omitir uma informação que poderia te ajudar. Atitudes que, somadas, mostram que a palavra dessa pessoa não é firme. A Bíblia nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se alguém não demonstra fidelidade nos pequenos gestos, dificilmente será confiável nas situações maiores. A quebra de confiança raramente começa em algo grande. Ela nasce em detalhes aparentemente insignificantes que, quando ignorados, preparam o terreno para feridas mais profundas. O Espírito Santo pode te mostrar isso de várias formas, às vezes através de um incômodo súbito quando a pessoa fala. Outras vezes, permitindo que você descubra algo por acaso, um comentário que chega até você, uma conversa ouvida de longe, ou até um comportamento repetido que se torna impossível de ignorar. É como se ele estivesse dizendo: olhe com atenção, não ignore esse padrão. Um exemplo bíblico forte é o de Geazi, servo do profeta Eliseu. Ele caminhava ao lado de um homem de Deus, testemunhava milagres, mas por ambição quebrou a confiança do seu mestre, mentindo e agindo pelas costas dele para obter vantagem. O ato de Geazi foi revelado pelo Espírito de Deus a Eliseu, mostrando que, por mais oculto que pareça, nada fica escondido aos olhos do Senhor. O perigo de ignorar pequenas quebras de confiança é que você se acostuma a viver com elas. Vai relevando uma atitude aqui, outra ali, até que percebe que construiu relacionamentos frágeis, nos quais não pode contar de verdade. E pior, permite que pessoas sem compromisso com a verdade estejam próximas o suficiente para interferir nos seus passos. À medida que você aprende a discernir essas pequenas quebras, também se torna mais sensível a outro sinal ainda mais interno e subjetivo. Aquela sensação de desconforto que não tem explicação lógica, mas que inquieta profundamente o seu espírito. É quando, mesmo sem provas, você sente uma inquietação no espírito sempre que está perto dessa pessoa. Não é uma questão de antipatia, nem algo que você consiga justificar racionalmente. É como se o ambiente mudasse de temperatura, mesmo que por fora tudo pareça normal. Talvez seja no meio de uma conversa aparentemente agradável, ou durante um encontro em grupo, ou até em um simples cumprimento. O sorriso está lá, as palavras são cordiais, mas por dentro o seu espírito não descansa. É um peso que não se explica com argumentos humanos, mas que o Espírito Santo usa para te alertar. Preste atenção. Há algo aqui que você não está vendo com os olhos naturais. Esse incômodo não é paranoia, é discernimento, e muitas vezes é o primeiro passo para uma revelação mais profunda. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim como Isaías descreveu, o Espírito Santo pode usar um desconforto silencioso para te indicar que algo ou alguém não está alinhado ao que é seguro para você. O perigo é que, por ser algo subjetivo, muitos ignoram. Dizem para si mesmos: ah, isso é coisa da minha cabeça, ou talvez eu esteja julgando mal. Mas o discernimento não se baseia apenas em evidências visíveis.
Ele é espiritual, e o inimigo sabe que se você aprender a ouvir esse incômodo e buscar a Deus para confirmá-lo, muita coisa será revelada antes que ele possa agir. Às vezes, esse desconforto é acompanhado de reações físicas sutis, uma tensão no corpo, um aperto no peito, uma respiração mais pesada. Outras vezes, é puramente emocional, como se sua alegria diminuísse de repente, sem motivo aparente. É o seu espírito reconhecendo uma atmosfera que não combina com a presença de Deus. A Bíblia nos mostra isso na vida do apóstolo Paulo. Em Atos 16, uma jovem possessa seguia Paulo e seus companheiros, dizendo palavras que à primeira vista pareciam elogios. Mas Paulo sentia-se incomodado no espírito. Depois de alguns dias, discerniu que aquilo não vinha de Deus e expulsou o espírito maligno dela. Ou seja, mesmo sem uma prova visível no início, o Espírito Santo confirmou o alerta interior. Quando esse sinal aparece, o melhor que você pode fazer é não ignorá-lo. Peça confirmação e observe se o desconforto persiste. Se ele se repete em diferentes contextos com a mesma pessoa, é um indicativo de que o Senhor está te protegendo de algo. Na maioria das vezes, quando você começa a levar a sério essa inquietação, Deus passa a usar outros meios de sinais para confirmar o que está te mostrando. É quando Ele começa a falar com você através de sonhos, revelando o que está escondido no coração de alguém, ou expondo situações que seus olhos naturais ainda não conseguiram ver. Esses sonhos podem ser diretos, mostrando claramente a pessoa e a intenção dela, ou simbólicos, usando imagens, lugares e situações que representam o que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você sonhe com uma conversa estranha, com um gesto de traição, ou até com um ambiente pesado onde essa pessoa está presente. Pode ser que no sonho ela use uma máscara, esteja escondendo algo ou tente te conduzir para um caminho errado. Outras vezes, você sonha com um ataque, e mesmo que a pessoa não apareça de forma explícita, o Espírito Santo faz você acordar com a consciência de que aquele sonho tem relação com alguém específico. Esses sonhos podem ser diretos, mostrando claramente a pessoa e a intenção dela, ou simbólicos, usando imagens, lugares e situações que representam o que está acontecendo no mundo espiritual. Talvez você sonhe com uma conversa estranha, com um gesto de traição ou até com um ambiente pesado onde essa pessoa está presente. Pode ser que no sonho ela use uma máscara, esteja escondendo algo ou tente te conduzir para um caminho errado. Outras vezes você sonha com um ataque e mesmo que a pessoa não apareça de forma explícita, o Espírito Santo faz você acordar com a consciência de que aquele sonho tem relação com alguém específico. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa sonhos para alertar e proteger. Em Gênesis, Faraó teve 2 sonhos que revelavam o que viria sobre o Egito. No Novo Testamento, José, noivo de Maria, recebeu instruções claras em sonhos para proteger Jesus. E em Jó está escrito que Deus fala de um modo e de outro modo. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. O discernimento está em buscar a interpretação correta. Nem todo sonho vem de Deus. Mas quando Ele é o autor, a mensagem carrega paz, direção e coerência com a sua palavra, mesmo quando o conteúdo é um alerta. Muitas vezes, esse tipo de sonho vem repetido, como se o Senhor estivesse reforçando. Eu estou te mostrando algo. Preste atenção. O erro de muitos é acordar, sentir o impacto do sonho e no mesmo dia deixar que ele caia no esquecimento. Mas os sonhos reveladores devem ser orados e registrados. Quando você anota, começa a perceber padrões, símbolos recorrentes e confirmações que só fazem sentido depois.
Já ouvi testemunhos de pessoas que, após ignorarem repetidos sonhos sobre alguém, acabaram sendo feridas exatamente da maneira que Deus já havia mostrado. O sonho não veio para gerar medo, mas para dar tempo de agir com sabedoria, seja ajustando a forma de se relacionar, seja criando distância ou intercedendo para que Deus mude a situação. Quando você começa a dar atenção a esse tipo de revelação, o Espírito Santo passa a usar também sinais no mundo físico para confirmar o que foi mostrado em sonho. E muitas vezes, essa confirmação vem por meio de uma mudança perceptível na atmosfera, no clima espiritual de um lugar, especialmente quando essa pessoa está presente. Não se trata apenas de uma impressão emocional ou de não ir com a cara de alguém. É algo mais profundo que atinge o seu espírito. O ambiente que antes estava leve, alegre ou espiritualmente saudável, de repente parece pesar. É como se a presença daquela pessoa drenasse a paz e apagasse a luz. O Espírito Santo pode te fazer perceber essa mudança de forma muito sutil, um silêncio repentino, um desconforto coletivo, ou até mesmo uma sensação física, como um aperto no peito ou respiração mais pesada. E muitas vezes esse sinal vem acompanhado de um pensamento rápido no seu coração. Algo aqui não está certo. Ignorar essa mudança de atmosfera pode te colocar em situações vulneráveis, porque quando um ambiente espiritual se torna pesado, a sua sensibilidade para ouvir Deus diminui e a influência negativa ganha espaço. É por isso que quando você percebe esse sinal, é importante orar internamente, pedir cobertura espiritual e, se necessário, se afastar fisicamente. Já ouvi histórias de pessoas que notavam essa mudança constantemente, mas só depois descobriram que havia uma razão. A pessoa carregava ressentimentos, inveja ou intenções erradas. Aquilo que era invisível para os olhos era perceptível no espírito. E muitas vezes Deus confirma esse alerta não apenas pelo que você sente, mas também por outros sinais externos, como quando pessoas que você confia começam a se afastar dessa pessoa sem explicação aparente. Esse afastamento, que à primeira vista parece apenas coincidência, pode ser um indicativo de que outros também discerniram o que está acontecendo. É aquele distanciamento silencioso, estratégico, que parece casual aos olhos de quem não está prestando atenção, mas que para quem tem discernimento é um indício claro de que algo foi percebido nos bastidores. Talvez você note que amigos de longa data já não convidam mais essa pessoa para determinados encontros, ou que líderes espirituais que antes tinham proximidade com ela, agora se relacionam de forma mais reservada. Pode até ser que alguém que você confia profundamente tenha dito algo simples, como prefiro manter certa distância, sem entrar em detalhes. Esse tipo de afastamento raramente é à toa. A Bíblia nos dá pistas sobre esse comportamento. O prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Muitas vezes, essas pessoas que se afastam já discerniram o perigo, seja por experiências próprias, por sinais espirituais ou por situações que presenciaram e decidiram proteger sua paz e seu propósito. O afastamento também pode indicar que a própria pessoa não consegue manter relacionamentos profundos e duradouros, porque suas atitudes, mesmo que sutis, geram desgaste. Ela pode ter poucos amigos íntimos ou viver em ciclos de aproximação e rompimento. Esse padrão, por si só, já é um sinal de alerta. O Espírito Santo pode usar esse movimento de afastamento para abrir os seus olhos. É como se ele dissesse: observe quem permanece e quem se distancia. Isso também é um sinal. E se você comparar, vai perceber que muitas vezes as pessoas que se distanciam são exatamente aquelas que você considera sábias, de bom caráter e guiadas por Deus.
E quando você começa a reconhecer esse padrão de afastamento, muitas vezes logo em seguida percebe outro sinal ainda mais claro: as palavras que essa pessoa pronuncia. Porque mesmo quando parecem inocentes, podem carregar insinuações, críticas veladas e veneno disfarçado. A pessoa pode até falar de forma aparentemente inofensiva, mas suas palavras carregam um peso que fere, diminui ou semeia dúvida. É o tipo de comentário que na superfície parece até brincadeira, opinião casual ou preocupação disfarçada, mas que no fundo deixa uma marca no coração de quem ouve. Talvez seja alguém que nunca fala diretamente contra você, mas insinua. Usa frases como: "Nossa, você está fazendo isso mesmo, eu não faria", ou "Tomara que dê certo, porque é arriscado demais", sempre plantando uma semente de insegurança. Outras vezes, o veneno vem de forma ainda mais sutil, falando de outras pessoas de maneira crítica, como quem apenas comenta ou observa. Mas o que se fala dos outros na sua presença, cedo ou tarde, também será dito de você na ausência. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras não são neutras, elas carregam atmosfera, espírito e intenção. E quando alguém fala movido por inveja, ressentimento ou falsidade, mesmo que de forma educada, essa carga espiritual é percebida por quem está atento. O mais perigoso é que muitas vezes esse tipo de pessoa se esconde atrás da justificativa de estar sendo sincero ou apenas falando a verdade. Mas a sinceridade, que não é temperada pelo amor e pela edificação, se torna uma arma. O Espírito Santo pode te alertar sobre essas palavras de forma imediata. Você ouve e algo no seu interior não concorda. Pode até ser que externamente você sorria e continue a conversa, mas por dentro sente como se tivesse recebido uma flecha. Essa é a hora de identificar que não se trata de exagero emocional, sim de discernimento espiritual. Ignorar esse sinal significa abrir espaço para que aos poucos essas palavras comecem a minar sua confiança, roubar sua alegria e enfraquecer sua visão. É assim que o inimigo trabalha, não com ataques diretos apenas, mas com pequenas doses de veneno que com o tempo enfraquecem até o mais forte. Quando Deus te mostra esse padrão, não é para que você se torne reativo ou hostil, mas para que aprenda a filtrar o que ouve e proteger seu coração. Nem toda palavra merece espaço na sua mente. E muitas vezes, quando você começa a resistir a esse tipo de influência, o Senhor confirma o alerta, usando até pessoas inesperadas que acabam revelando o que está oculto. Deus usa pessoas completamente inesperadas para confirmar algo que você já vinha sentindo no espírito. É aquele tipo de mensagem que pega você de surpresa porque vem de alguém que, em teoria, não teria como saber o que está acontecendo. Pode ser um irmão da igreja com quem você quase não fala, um colega de trabalho que raramente participa das suas conversas pessoais, um vizinho ou até alguém que cruza o seu caminho de forma totalmente casual. Essas confirmações externas são preciosas porque fortalecem sua fé e te dão coragem para agir. Elas mostram que você não está sozinho no processo de discernimento. O Senhor está cuidando de cada detalhe, usando até pessoas inesperadas para proteger o seu coração. E quando você junta todos os sinais, o olhar, a inveja disfarçada, as contradições, as quebras de confiança, o desconforto espiritual, os sonhos, a mudança de atmosfera, o afastamento de pessoas sábias, as palavras venenosas e as confirmações externas, você percebe que Deus está construindo um quadro completo diante de você. Esse quadro não é para gerar medo ou isolamento, mas para te dar clareza. O Senhor não quer que você viva desconfiado de todos, mas que
Aprenda a reconhecer quando alguém não está caminhando na mesma direção que você. O discernimento é uma ferramenta de proteção, não de divisão. Ele te ajuda a preservar o que é precioso, a guardar o que Deus te confiou e a caminhar com sabedoria. E quando você entende que esses sinais são presentes divinos, começa a valorizar cada alerta como uma prova do cuidado de Deus. Ele não permite que você seja enganado sem antes acender luzes no caminho. Ele não deixa que você seja ferido sem antes te dar a chance de se proteger. O discernimento é a voz do céu dizendo: eu estou com você, não ignore o que estou mostrando. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão, a revelação. O momento em que todos os sinais se unem e você percebe que Deus estava te preparando para enxergar a verdade. A revelação não vem para destruir, mas para libertar. Ela expõe o que estava oculto, não para gerar ódio, mas para te dar direção. Quando o Senhor revela a falsidade, Ele está te dando a oportunidade de escolher com quem caminhar, de ajustar suas alianças e de proteger seu propósito. A Bíblia nos mostra que Jesus sempre caminhou com discernimento. Ele sabia quem estava ao seu lado de verdade e quem apenas aparentava estar. Ele discerniu Judas, discerniu os fariseus, discerniu as intenções ocultas dos corações e ainda assim manteve o coração limpo, sem se contaminar com ressentimento. Esse é o modelo que devemos seguir: discernir sem odiar, proteger sem se isolar, amar sem ser ingênuo. A revelação é o clímax espiritual. É quando você entende que não está sozinho, que o Espírito Santo está te guiando e que cada sinal foi parte de um processo para abrir seus olhos. É nesse momento que você precisa tomar decisões. Talvez seja se afastar de alguém, talvez seja mudar a forma como compartilha sua vida, talvez seja interceder por quem está preso em falsidade. Mas sempre será uma oportunidade de crescer, amadurecer e se alinhar ainda mais ao propósito de Deus. O discernimento não é apenas teoria, é prática. É viver atento, é orar pedindo sensibilidade, é ajustar relacionamentos, é proteger o coração. O Senhor está te chamando para uma vida de sabedoria, para não cair nas armadilhas da falsidade, para não se deixar enganar por palavras bonitas ou gestos aparentes. Ele quer que você seja prudente como a serpente e simples como a pomba. O chamado é claro: guarde o que é precioso, proteja sua fé, preserve sua paz. Não permita que a falsidade roube sua alegria ou enfraqueça sua confiança. Aprenda a ouvir os sinais, a valorizar os alertas e a caminhar com coragem. O discernimento é um dom e, como todo dom, precisa ser exercitado. Quanto mais você pratica, mais sensível se torna. Quanto mais você obedece, mais protegido estará. Deus está te treinando para enxergar além das aparências. Ele está te ensinando a ouvir o que não é dito, a perceber o que não é mostrado, a discernir o que está oculto. Isso não é para te tornar desconfiado, mas para te tornar protegido. É para que você viva em paz, cercado de pessoas que realmente caminham com você, alinhadas ao céu e ao propósito divino. E agora eu quero te convidar a agir. Se alguma frase desta mensagem tocou profundamente o seu coração, escreva nos comentários. Compartilhe a frase que mais impactou você, porque muitas vezes o que te marcou pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e protegem o seu coração. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa esteja precisando exatamente deste alerta hoje. O discernimento é um presente de Deus. Receba, pratique e compartilhe. Que o Senhor abençoe sua vida, guarde seu coração e te dê olhos espirituais cada vez mais claros. Vá em paz, caminhe em sabedoria e nunca ignore os sinais que o céu está te mostrando.